dia, turminha do terceiro ano, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo na paz aí em casa, tá bom? Olha só, estou morrendo de saudade de cada um de vocês. Bom, hoje na nossa aula de artes, nós vamos dar continuidade de onde paramos na aula passada, tá bom? Ó, gostaria que vocês abrissem o livro de vocês na página 273. Vai lá, pega o livro e abre nessa página. Na página 273, nós vamos trabalhar a origem do teatro de sombras. Como é que surgiu o teatro de sombra? Então vamos lá. O teatro de sombras teve origem na China, no ano de 121 a.C. E vivia na China antiga um imperador chamado Wu-Ti, de uma dinastia antiga. Esse imperador, ele tinha uma bailarina que ele gostava, era das favoritas dele, era essa bailarina. Adorava ver ela dançando. Ela dançava um balé lindo. Só que certo dia, essa bailarina faleceu. E ele ficou muito triste, muito deprimido. E pediu para que seus ajudantes daquela época, trouxesse ela de volta do mundo das sombras. Do mundo das sombras. Só que o seu ajudante não sabia como é que fazer isso. Como é que eu vou fazer? Então ele teve uma ideia. Ele produziu o corpo da bailarina, o que a gente chama de silhueta, foi no jardim, bem bonito, colocou um lençol branco, fez toda uma estrutura e chamou o imperador. E lá fez com que essa silhueta, esse corpo, dançasse o balé perfeitamente, assim como fazia a bailarina preferida do imperador. E isso deixou o imperador feliz, muito contente. Então, devido a isso, foi que surgiu o teatro de sombras. Ok? Então, me acompanhem na próxima página. Na próxima página, nós temos os tipos de teatro de sombra. Os tipos de teatro de sombra, nós temos diferentes técnicas, certo? Que podem ser usadas nas apresentações de um teatro. Por meio de silhuetas, que foi desse que eu acabei de falar, que é o que aparece ao corpo da pessoa apresentando. O segundo é as sombras feitas com as mãos, não é isso? E o terceiro é as sombras com bonecos de varas, ok? São esses três tipos de teatro de sombra que existem. Olha só, a professora Vanessa trouxe para vocês algum exemplo de um desse tipo de teatro. O teatro de varas. O que é que a gente faz? No palito, num tipo de vara, pode ser no palito de picolé, pode ser no palito de churrasco. Eu utilizei o palito de churrasco. Peguei uma imagem, aqui eu decidi escolher imagem de animal, tá bom? Vocês estão vendo aí. Eu escolhi a imagem e depois eu colei numa superfície, num outro tipo de papel, só que mais durinho. Numa superfície mais durinha, tá certo? Porque ele não pode ser colado no papel mais molinho, porque senão ele pode ficar, não fica assim, ó, plano, ok? Então é importante que você escolha numa superfície mais durinha, tá? Então, ó, ela é chamada de figuras chapadas. O livro de vocês está aí com o nome chapado, tem que ficar assim bem durinho, para vocês poderem brincar com o boneco, de vara, com o teatro de vara, certo? Então vamos lá. Na próxima página de vocês, tem explicando, na página 275, tem explicando como é produzido esses tipos de teatro. Então, nesse tipo de teatro é muito importante que vocês tenham em mãos ou um tecido branco, ou pode ser um tipo de papel mais clarinho que possa passar a luz. E esteja num local opaco, que nada de luz possa interromper, possa atrapalhar o seu teatro. Você pode utilizar uma lanterna, pode utilizar algum outro tipo de luz, mas por dentro de onde você está reproduzindo o seu teatro de sombras, tá bom? Então vamos lá, na página 276, coloquem aí, por favor. Na página 76, diz o seguinte: com a lupa na mão. Você já reparou que no teatro de sombras, conforme a disposição das fontes luminosas, as formas podem ficar nítidas ou não, aparecer ou não? Agora chegou a vez de vocês brincarem com as luzes. Aguarde as orientações
podem ser de papel cartão, ou papelão, couro, tecidos, fibras, acetato ou outros materiais. Mas o trabalho do teatro de bonecos só acontece quando os bonecos são usados na interpretação de história, ou seja, na encenação. Então, no teatro, vocês vão brincar com alguma coisa encenada, tá? Então, na próxima página, vamos dar continuidade nesse com a lupa na mão, que é o nosso mão na massa, 277. Eu gostaria muito que vocês prestassem bem atenção, fizessem a atividade e brincassem. Olha, vocês vão se divertir muito em fazer e em brincar. A miniatura de sombras. Para fazer a caixa de teatro de sombras, vamos usar alguns recursos diferentes. Como fazer? Inicialmente, consiga um rolo de papelão, pode ser de papel toalha, ou pode ser de outra forma. Vocês podem utilizar uma caixa e nele vocês vão produzir o seu teatrinho ali mesmo, se não tiver o rolo de papel, tá? Vale da criatividade de vocês. Vocês podem utilizar a internet também para pesquisar, para vocês montarem o seu teatrinho. Vale do que vocês têm em casa, para vocês produzirem. Não precisa se limitar somente ao que estão pedindo aqui, tá? Pinte esse rolo ou cubra com papéis coloridos e espere secar. Ou pode ser também a caixa. Vocês podem fazer isso numa caixa. Agora crie personagens como animais, pessoas, seres fantásticos, com cuidado, sempre menores do que o diâmetro do rolo de papel toalha ou da caixa. Ó, como a tia Vanessa fez isso, tá vendo? Vocês vão colar os palitos nessas figuras para poder segurá-las. E o último passo, pegue o rolo e olhe para a luz. Não muito forte, para não machucar os olhos. Vá construindo uma história com suas figuras, passando-as de frente do rolo ou de frente para uma caixa. Criando uma miniatura de sombras. Faça o seu e mostre aos colegas da sua equipe. Depois mostre aos outros colegas. Trabalhar com figuras pequenas é muito importante, é muito interessante. Vai parecer um cineminha. Então, não tem como mostrar aos coleguinhas aqui na escola, né? Mas vocês têm como brincar aí em casa, se reunir com o papai, com a mamãe e brincar, tá? De teatro de sombra, gente. Vai ser uma delícia. Olha, é muito bom brincar disso aqui, tá? Pode tirar fotos, guardar e depois mostrar para a tia Vanessa, tá bom? Olha só que legal. Façam, se divirtam, tá bom? Eu trouxe aqui algumas imagens também para vocês aí se incentivarem em fazer. Aqui, ó, vocês percebem que aqui é aquela forma de silhueta, onde aparece o corpo da pessoa. Olha só a luminosidade, fica por trás, ó. Não é na frente, é por trás, tá? Tem que ser um tecido ou um papel clarinho que possa ver a imagem. Aqui tem os palitinhos, tá vendo? Que é o que vocês vão produzir aí. E aqui é com a mão. Se vocês tiverem um aparelho, tá certo? E produzir e mostrar a mão de vocês, vai sair bem legal projetar a imagem de vocês aí. Então vamos embora. O para casa, já acabei de explicar para vocês, montar o seu teatrinho, mini teatro de sombras. Bom, espero que vocês tenham gostado. Façam que vocês vão amar, vão adorar. Muito obrigada, tá? Saudades, ó. Um beijo e um forte abraço. Tchauzinho.